Estamos de volta e agora para falar sobre o uso de luzes e buzina. E vamos começar falando sobre a utilização da buzina. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves e de maneira não sucessiva, nas seguintes situações. Quando a norma diz em toques breves, nós devemos entender que o uso prolongado da buzina é proibido, caracteriza infração de trânsito passível de punições. E mesmo que seja toques breves, também não pode ser de maneira sucessiva. Se o condutor insistir dando toques sucessivos na buzina, ele também estará cometendo infração de trânsito, também estará sujeito às sanções da lei. E a buzina pode ser usada nessas condições, em toque breve e de maneira não sucessiva, nas seguintes situações: como advertência na iminência de acidente. Claro, se você no trânsito observa uma iminência ou risco de acontecer um acidente ou situação perigosa, você pode alertar o outro usuário ou outro envolvido nessa situação com toques breves na buzina. E a buzina também pode ser utilizada quando você quiser ultrapassar um outro veículo. Mas vejam, isso só é permitido em vias rurais. Dentro do perímetro urbano, não é permitido que você utilize a buzina pedindo passagem para outro veículo. E por que não? Porque a norma estabelece que somente nas vias rurais a buzina pode ser utilizada com a finalidade de ultrapassar um terceiro. O trânsito dentro do perímetro urbano ele é muito mais intenso. E se todo condutor que tiver intenção de ultrapassar um terceiro for utilizar a buzina, o índice de poluição sonora, sem dúvida, vai aumentar demais. Gente, prestem atenção. A buzina só pode ser utilizada nessas duas situações. É muito comum a gente ver pessoas utilizando buzina para cumprimentar outras pessoas. É comum a gente ver condutores utilizando buzina para chamar alguém na porta da casa dele. Nenhuma dessas situações é permitida pela legislação. Somente como advertência e nas vias rurais quando quiser ultrapassar um terceiro. Nenhuma outra situação. É válido lembrar também que a utilização da buzina entre as 22 da noite e 6 da manhã não é permitida. Também não pode utilizar a buzina em locais onde venham perturbar o sossego público. Exemplo, em frente a hospitais, igrejas ou templos religiosos e outros, conforme previsto pelas normas de trânsito. E agora nós vamos ver a utilização das luzes, e começando pelos faróis. O farol baixo é obrigatório durante a noite para todos os veículos, quando em vias com iluminação pública. Entendam, se você está circulando por uma via que tem iluminação pública, você tem o dever de acender os faróis baixos. Agora, se a via é sem iluminação pública, aí você vai utilizar o farol alto. Vejam, farol alto, obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em vias sem iluminação. Quero aproveitar para fazer algumas observações aqui. Tem motoristas, tem condutores, que quando estão circulando em vias com iluminação pública, eles acendem apenas as luzes de posição do veículo, os faroletes e lanternas traseiras, alegando que a via já é iluminada, portanto não há necessidade de acender os faróis. Pode não haver a necessidade, mas há a obrigatoriedade. Observem que aqui menciona obrigatório. O farol baixo é obrigatório durante a noite para todos os veículos. Transitar com o farol apagado durante a noite é infração de trânsito e você pode ser autuado. Outra observação a fazer é nas vias sem iluminação pública, onde você utiliza os faróis altos. Lembrar de abaixar os faróis quando for cruzar com outros veículos ou quando for seguir outros veículos. Isso também é previsto pela norma e eu acredito que quem já teve a oportunidade de passar por uma situação dessa sabe o quanto incomoda um farol alto refletindo nos seus olhos. Portanto,
ao cruzar com outro veículo ou, ao seguir outro veículo, abaixar os faróis. É obrigatório o uso do farol baixo durante o dia? Então vejam, durante o dia também existe a obrigatoriedade de utilização dos faróis. Para todos os veículos? Não. Somente para os veículos de transporte coletivo, nós temos aqui representado por esse ônibus, e os ciclos motorizados, que são as motocicletas, motonetas e ciclomotores. Repito, tanto os veículos de transporte coletivo quanto os ciclomotorizados precisam andar com os faróis acesos mesmo durante o dia. Gente, isso é claro, isso é até bastante comum. Se você sair para fazer um exame de direção, para tirar sua habilitação de categoria D para ônibus, e sair com os faróis apagados, você já pode ser eliminado imediatamente, pois o uso dos faróis para esse tipo de veículo é obrigatório. E se o candidato sair com os faróis apagados, certamente ele já vai ser eliminado, reprovado. A mesma coisa acontece quando você estiver fazendo o exame de motocicleta ou para motocicleta. Saiu com o farol apagado, eliminação instantânea. Os demais veículos só precisarão acender os faróis durante o dia quando estiver passando por túneis. Após ter passado pelo túnel, você já pode apagar os faróis. Você não é obrigado a andar com os faróis acesos em outras circunstâncias. Vejam, há situações onde existe sinalização de trânsito pedindo para que você acenda os faróis. Essa sinalização trata apenas de uma recomendação. Não existe sinalização de trânsito que te obrigue a andar com os faróis acesos durante o dia. Quem precisa andar com os faróis acesos durante o dia são esses veículos aqui, nessas situações que acabaram de ser apresentadas para vocês. Piscar os faróis só pode ser utilizado para advertência, em caso de circunstâncias perigosas. Isso é muito comum em rodovias, quando um condutor passa por uma situação perigosa, talvez um animal solto na pista, ou ocorrência de um acidente, ou qualquer outra circunstância que venha oferecer risco para os demais usuários e condutores. Aí esse condutor que passou pelo local de risco pode utilizar esse recurso, que é o piscar os faróis com a finalidade de advertência. E também pode utilizar os faróis quando quiser ultrapassar, ou seja, para indicar para o veículo da frente que deseja ultrapassá-lo. Não pode utilizar os faróis para avisar sobre fiscalização. Isso é infração de trânsito. Vejam, o desrespeito a essa norma caracteriza a infração média, com multa de 4 pontos no prontuário. Se você for flagrado piscando os faróis para alertar outros motoristas sobre o fato de fiscalização de trânsito, você pode ser multado em uma infração média, levar 4 pontos no prontuário. E agora nós vamos falar sobre as luzes de posição. O que são luzes de posição? São aquelas luzes que o veículo tem que não servem para clarear a pista. São aquelas luzes bem fraquinhas. Nos automóveis são os faroletes e as lanternas traseiras. Em veículos maiores, as luzes de posição também são encontradas ao longo da carroçaria desses veículos. Observem aqui no desenho desse caminhão. Nós temos luz de posição embaixo e em cima da carroceria. Essas luzes também poderiam ser encontradas ao longo da lateral da carroceria, em cima e embaixo, até chegar lá na frente. São chamadas de luzes de posição justamente pelo fato de não servirem para clarear a pista. São apenas luzes que servem para que outros condutores possam visualizar esse veículo, ver a sua posição e tamanho. Por isso são chamadas de luzes de posição. Elas devem ser utilizadas quando dirigir sob chuva forte, cerração ou neblina. Vejam, isso é questão constante de prova. Quando dirigir sob chuva forte, cerração ou neblina, o condutor tem o dever de acender as luzes de posição. É comum na prova cair também.
ele tem o dever de acender os faróis. Tem candidato que marca e erra. Aí eles me perguntam, mas eu não posso acender os faróis quando em situação de chuva forte, cerração ou neblina? Pode. O que está sendo questionado aqui é o poder e o dever. Vejam que a questão mencionou o dever do condutor. Sob chuva forte, cerração ou neblina, o condutor tem o dever, obrigação. Ele é obrigado a acender os faróis? Não. Portanto, se você marcar que ele deve acender os faróis, você estará errando. Ele pode acender os faróis, mas ele não é obrigado. Agora, as luzes de posição, ele tem o dever de acender quando sob chuva forte, cerração ou neblina. Também à noite, ao embarcar ou desembarcar passageiros. É muito comum o condutor imobilizar o veículo, começar a desembarcar ou embarcar pessoas e ficar com o veículo totalmente apagado, não manter acesas nem mesmo as luzes de posição. Isso é um erro, é passível de punições, além do risco ou riscos que oferece tanto a ele quanto aos passageiros e quanto a outros usuários da via. Também à noite, em operações de carga e descarga de mercadoria, essas luzes de posição devem permanecer acesas. E o pisca-alerta? Pisca-alerta é quando as 4 setas ou 4 luzes indicadores de direção piscam ao mesmo tempo e de forma intermitente. O pisca-alerta deve ser utilizado somente em 2 situações. Em situações de emergência, com o veículo imobilizado, vejam, situações de emergência, acidente, defeito no veículo, problema na pista, desde que o veículo esteja imobilizado. Você não pode acender o pisca-alerta e manter o veículo em movimento, seguir viagem com o pisca-alerta ligado. Inclusive, é muito comum a gente ver no trânsito condutores em situações de chuva forte, cerração ou neblina, ao invés de acender as luzes de posição, ligar o pisca-alerta. Tem muito condutor que entende como esse procedimento é válido, mas é errado. É contrário à norma, portanto não deve ser utilizado. Prestaram atenção? Muito bem. O pisca-alerta também pode ser utilizado quando a sinalização da via determinar. Se a sinalização obriga, você deve utilizar o pisca-alerta. Em frente à farmácia é muito comum a gente ver esse tipo de sinalização. Tem a placa de regulamentação, determinando ali o estacionamento exclusivo para o pessoal que está utilizando a farmácia, mas exige que o pisca-alerta seja mantido ligado durante a utilização daquela vaga. Portanto, esse é um exemplo de situação onde a sinalização pode te obrigar a ligar o pisca-alerta, e com isso nós fechamos aí as 2 situações onde a utilização do pisca-alerta é permitido. Vocês também precisam anotar que os veículos de propulsão humana, tração animal e os ciclomotores têm o trânsito regulamentado pelo município. É uma dicasinha simples, mas eu quero que vocês anotem, porque quando cai em prova, normalmente pega candidato desprevenido. Anotaram aí? Propulsão humana, tração animal e ciclomotores, todos representados em imagens aqui para vocês, tem o trânsito regulamentado pelo município. Tem muita gente que me pergunta, por que lá na minha cidade eu posso conduzir ciclomotor sem a ACC, sem a autorização para conduzir ciclomotor? Porque o município ainda não regulamentou o trânsito desse tipo de veículo lá onde você mora. Observaram? Se é regulamentado pelo município e o município ainda não regulamentou, não tem como ocorrer fiscalização nesse sentido. E o trânsito de animais? Os animais, quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da pista. Claro, evitando expor a risco tanto a segurança dos animais quanto dos outros usuários da via, e também evitando prejudicar a fluidez do trânsito. Trânsito de veículos de tração animal. Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita e junto à guia da calçada. Claro que não é permitido o trânsito desse tipo de veículo
em vias de trânsito rápido, conforme mostrado na figura aqui ao lado. Nós temos aqui um pessoal andando numa carroça no canto da pista, ou seja, no acostamento, mas colocando tanto a segurança deles em risco quanto a de outros usuários da via. Por isso aqui a placa representando proibido o trânsito de veículos de tração animal nesse local. Trânsito de ciclomotores. Devem ser conduzidos no centro da faixa mais à direita da pista. Ciclomotores são aqueles veículos cuja potência não excede 50 cilindradas no motor e cuja velocidade não excede 50 km por hora. Isso já foi falado em aulas anteriores. Esses veículos devem ser conduzidos no centro da faixa mais à direita da pista. Como é que funciona isso? Nós temos aqui uma pista, temos a faixa da esquerda, temos a faixa central e temos a faixa da direita. Diz a regra que esses ciclomotores devem circular no centro, ou seja, no meio da faixa mais à direita. A faixa mais à direita é essa aqui mesmo. Conforme mostrado aqui na imagem, o ciclomotor está posicionado corretamente no meio da faixa mais à direita da pista. Lembrando que é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Eu mostrei para vocês no slide anterior um veículo de tração animal sendo conduzido em uma via de trânsito rápido. Não pode, assim como os ciclomotores também não podem transitar por vias de trânsito rápido. Daqui a pouco nós vamos ver sobre a classificação das vias e vocês vão entender exatamente o que é uma via de trânsito rápido. E as bicicletas? Na falta de ciclovias ou ciclofaixas, as bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos e junto ao bordo da pista. Aqui nessa situação, nessa ilustração, tem a ciclofaixa, caracterizada aqui pela cor vermelha. Então o ciclista está utilizando o espaço exclusivo para ele. Mas se a via não for provida de ciclovia ou ciclofaixa, as bicicletas devem circular então no mesmo sentido dos veículos e junto ao bordo da pista. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Mesmo sentido dos veículos. Bicicleta é veículo, portanto ela deve respeitar mão direcional. Aqui na ilustração está certinho. O ciclista andando no mesmo sentido do trânsito e junto ao bordo da pista, bem no cantinho. As bicicletas só poderão circular sobre os passeios quando autorizado e sinalizado pelo órgão competente. Tem-se como regra geral a proibição da circulação de bicicletas sobre calçadas e passeios. Mas se o órgão que administra a via, no caso de uma via municipal, a prefeitura, autorizar e sinalizar que o trânsito de bicicletas ali é permitido, aí pode. Nesse caso aqui, nós temos a placa proibindo e o ciclista está transitando sobre a calçada. Portanto, é uma situação não permitida. Existe multa para esse tipo de situação? Existe. Lá nas aulas de infrações e penalidades, nós vimos que o ciclista ele pode ser autuado com a multa equivalente à multa média aplicada a qualquer condutor de veículos. Ainda falando sobre bicicletas, os condutores devem manter uma distância lateral de 1,5 m ao passar por ciclistas. A imagem aqui representa muito bem isso. O ciclista até fez um sinal de positivo para esse condutor, porque ele respeitou a distância lateral de 1,5 m, não colocando em risco a segurança dos ciclistas. E por fim, o ciclista empurrando a bicicleta equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Aqui na figura nós temos um menininho empurrando a bicicleta sobre a calçada. Nesse caso pode, porque ele não está montado na bicicleta, ele está empurrando. E se ele empurra a bicicleta, ele deve ser equiparado ou igualado a um pedestre, tanto em direitos quanto deveres. E os pedestres? Os pedestres, ao circular pelas vias, devem, em trechos urbanos, ou seja, dentro de cidades, circular pela calçada ou passeio. Ótimo, positivo aqui para o garotinho que está andando sobre a calçada.
ou em fila pelos bordos da pista, quando não existir passeio ou calçada. Vamos entender isso. Nos trechos urbanos, dentro de cidades, se existe calçada, o correto ou adequado é transitar pela calçada. Mas se não existir, conforme diz aqui, o pedestre deve andar em fila e pelos bordos da pista. Ele não pode andar em grupo, aglomerado, prejudicando o trânsito, colocando a sua segurança em risco. Ele deve andar em fila, um atrás do outro, pelo cantinho da via. Nessa figura aqui, o pedestre está fazendo de maneira correta? Ele está em fila e no cantinho da pista? Não, não está. Ele está colocando a sua própria segurança em risco e prejudicando a fluidez do trânsito. Observem que todos os condutores aqui, ou ocupantes dos veículos, estão apresentando uma certa irritação com esse pedestre. Então vamos dar um negativo para ele aqui. E nas vias rurais? Porque aqui nós falamos de vias urbanas, dentro de cidades. Nas vias rurais, que são rodovias e estradas, que não tiver acostamento, aqui diz sem acostamento. Porque se tem acostamento, ele vai andar pelo acostamento. Sem acostamento, ele deve andar em fila pelos bordos da via em sentido contrário aos veículos. Aqui que eu quero que vocês prestem atenção. O pedestre e somente o pedestre pode andar em sentido contrário aos veículos quando estiver circulando por vias rurais. Não vão confundir isso com ciclistas. Nós vimos no slide anterior, quando nós estávamos falando de bicicletas, que as bicicletas são veículos e precisam respeitar mão direcional. Precisam andar no mesmo sentido de fluxo dos veículos. Agora, o pedestre, quando nas vias rurais, deve andar em sentido contrário ao fluxo. E é isso que está acontecendo aqui? Não. Observe que aqui nós temos a mão de direção nesse sentido e o pedestre está no mesmo sentido do fluxo. Está fazendo errado. Além, é claro, de notoriamente ele estar transitando bem dentro da pista de rolamento, o que oferece um alto risco a ele. Então vamos dar um negativo para ele aqui. Ainda falando sobre pedestres, os pedestres ao circular pelas vias devem atravessar na faixa própria. Vejam aqui no desenho que o pedestre utiliza a faixa de segurança ou a faixa de pedestres para fazer a sua travessia. Eu achei interessante que esse pedestre, em seu pensamento, até tem de forma fantasiosa que está atravessando num tapete vermelho. Tudo bem, que ele assim entenda. A faixa de pedestres é o tapete vermelho do pedestre. Portanto, ele tem mesmo que atravessar na faixa própria a ele. Também ele pode atravessar em sentido perpendicular ao eixo da pista quando não houver faixa própria. Gente, se não existe a faixa de pedestres e ele precisa atravessar, ele vai atravessar de forma perpendicular ao eixo da pista. O que é perpendicular ao eixo da pista? Vamos ver. Nós temos aqui a pista representada aqui por essa faixa cinza. Imagine que esse quadro branco aqui é um carro. Esse carro está vindo nesse sentido. E como o pedestre deve atravessar? Perpendicular ao centro da pista. Aqui no meio nós temos o centro da pista. Perpendicular é o quê? É na direção do centro da pista. Aqui representado por essa bolinha azul é o pedestre, que atravessou de forma perpendicular ao eixo da pista. Não tem como ele atravessar de forma paralela ao eixo da pista. Paralela ao eixo da pista é como se ele estivesse andando do lado aqui da linha central. Portanto, se na sua prova cair atravessar de forma paralela ao eixo da pista, não tem como. Está errado. É de forma perpendicular, na direção do eixo da pista. Aqui, é claro, ainda ficou representado pela faixa de pedestres, mas nós estamos falando de situações onde não ocorra a faixa de pedestre. Não tem a faixa de pedestre, então ele vai daqui atravessar direto para o outro lado, permanecendo o mínimo possível na pista. E aqui tem outra situação, também envolvendo o mesmo caso, só que mostrando a maneira errada. Observe, o pedestre está aqui, ele atravessa de forma diagonal a pista. Isso aqui é uma travessia diagonal, errada, não deve ser adotada pelo pedestre, apesar de, na maioria das vezes, a gente vê que é exatamente assim que acontece. Então aqui nós temos
a situação representada de forma correta. Vamos dar um positivo aqui. E aqui nós temos ela errada, negativo. Com isso, nós finalizamos mais essa aula. Voltamos daqui a alguns instantes com a finalização da matéria de normas de circulação. Um abraço, tchau.